Bom dia. Então, bom dia então, aqui, né? Tá na segunda aula aí de geometria riemanniana. Deixa eu compartilhar minha tela. Ah, deixa eu só falar o vídeo aí. E aí aqui o... Então, a gente tem... Eu estou dando uma geometria riemanniana voltada à unidade computacional, né? Então essa é a segunda aula do curso, né? E é um assunto muito fascinante, né? Uma das pessoas que me inspiraram bastante também a continuar dando esse curso e até o curso de geometria computacional que eu dei para o Juliano, é um cara chamado Thomas Bunchell. Ele é um matemático que trabalhou com... É um matemático que trabalhou com o Salvador Dalí, nos quadros dele e na teoria matemática por trás de algumas obras. E ele é um professor da universidade onde eu fiz doutorado. Eu tive assim, o prazer de conhecer ele recentemente, em 2018, quando eu fui para lá, no Instituto de Matemática chamado ICER, né? Se chama Institute for Computational and Experimental Research in Mathematics, que é o Instituto justamente de Matemática Experimental e Computacional, que chama, né? Você usar o computador para ajudar na matemática, quase que como um cientista usa o laboratório. E esse cara, tenho iniciado algum trabalho com ele nessa parte de matemática e geometria, né, basicamente, que eu uso muito na minha área de desenvolvimento profissional. E cada aula eu vou tentar mostrar algumas fotozinhas assim para vocês, sempre usar um pouquinho, né, com esse mundo. Acho que o mundo tem um lado assim, um lado divertido da geometria, né, que a gente tem que sempre dar uma lembrada, né, porque a gente vai estar imerso nesse monte de formalismo agora, mas lembrar que esse formalismo todo é para entender um objeto, né, um objeto simples. E uma coisa legal aqui da pesquisa desse cara é que ele faz a ponte entre esses manifolds que a gente está vendo, objetos contínuos, né, ou qualquer tipo de objeto no contínuo, e uma representação discreta, ou algum tipo de teorema que você pode provar no contínuo, ou uma coisa suave, pode às vezes se aplicar para uma coisa discreta também. Então, apesar de eu ter falado que é estudo de objetos modeláveis por funções contínuas ou diferenciáveis, né, é uma maneira de falar, o que é variedade, a gente também está modelando o mundo discreto também, de certa forma, né? Então, por exemplo, você pode aproximar um toro por um objeto discreto, é só fechar aqui, né? E, e vai ser um toro também, só porque isso aqui não é suave nessas bordas, quer dizer que eu não posso usar os teoremas que a gente vê na parte diferenciável? Não, eu posso. Tudo que a gente está vendo, que a gente fala que é diferenciável, é só uma forma de expressar algum tipo de continuidade, né? Então, aqui, na verdade, para muitas questões sobre esse objeto, se eu considerar essa parte aqui como suave ou não, né, é equivalente para muitos tipos de questões. Então, a Juliana viu um pouquinho em geometria computacional essa teoria poliedral, né? Então, a teoria poliedral é que você consegue trabalhar com a combinatórica de objetos, né, de grafos, né, que tem arestas, faces, e hiperfaces, etc. E como é que a conexão disso com a geometria riemanniana de hoje, esse é um dos grandes caras famosos que faz isso. Ele é famoso pela aquela cruz do Salvador Dalí. Na próxima aula eu mostro. É um quadro que tem uma cruz em 4 dimensões. E é um grande cara famosíssimo sobre o estudo de 4 dimensões. E é notório que 4 dimensões parece que é mais difícil do que n dimensões e mais difícil que 3, por exemplo. É um, é um, 3 já tem muita coisa difícil, né? Por exemplo, tem problemas em aberto bastante práticos de fluido, por exemplo, problema de análise de unicidade, por exemplo, os testes de unicidade de soluções para Navier-Stokes, por exemplo, né? De fluidos.
E isso daí também eu acho que é bastante interessante, assim, no sentido de, assim, ele estava falando que ele é um cara de dimensão 4, né? E dimensão 3 já é difícil, porque, por exemplo, esse problema de Navier-Stokes que eu estou falando, né? É um problema de campos vetoriais, assim, é um problema de uma equação diferencial em 3 dimensões. E já é um problema em aberto, né? Ou seja, a gente tem muita coisa que não entende do R3 ainda. Imagina do R4 também tem muita coisa que não entende, né? E do RN parece que é mais fácil, porque parece que tem mais graus de liberdade para se mexer, para fazer vários tipos de argumentos geométricos. Ao passo que a dimensão 4 parece que você tem que ter uns argumentos muito mais fortes para conseguir demonstrar as coisas. Mas, assim, para o nosso interesse que é de modelagem computacional, é interessante saber que a gente tem um objeto contínuo, que eu posso ter uma infinita família, né, de coisas e de fenômenos discretos que eu posso estar querendo modelar também com os mesmos tipos de técnica, né? E aí tem um cara chamado Ralph Teixeira da UF, que ele foi orientado de Fields Medal também, que é lá da Brown também, lá onde eu fiz doutorado. E ele trabalha com a gente também, de vez em quando. E eu acho que ele é o que eu conheço, assim, é uma grande referência sobre geometria diferencial discreta, tá certo? Então é meio contraditório, né? Falar que o negócio é diferencial e é discreto ao mesmo tempo. É que nem eu falar geometria diferencial descontínua, né? O geometria diferencial não suave, digamos assim. Mas várias dessas ideias que a gente tem. Então, quando a gente faz uma teoria contínua, na verdade, o contínuo ele é um modelo, né, que mapeia para infinitas coisas discretas. Então, tem várias maneiras de eu discretizar uma derivada, por exemplo, várias maneiras de discretizar uma integral. E aí, assim, eu estou só enrolando esse comecinho, porque o comecinho é onde a maioria das pessoas assistem o vídeo. Também. Então, quando vai lá, a pessoa vai clicar na internet e vai assistir o comecinho. Aí eu já quero aproveitar e fazer uma palhaçada aqui. É, deixa eu ver aqui. Então a gente viu. Ele até me deu esse balãozinho que ele mostrou aí. Deixa eu ver aqui. Não sei se vocês. Acho que eu vou colocar aqui, ó. Uhum. Até a gente se acostumar, né? Pra ficar suave essas tecnologias. Deixa eu colocar aqui. Aí ele até me deu o balãozinho, assim. Eu fiquei uma coisa impressionada, porque o cara tá bem velhinho e é famosíssimo, né? Aí ele me deu o balãozinho do Donald, né? Vou tentar soprar ele. Não sei se vai quebrar, porque tá velho. Ih, tá furado. Tá furado. Tem um furinho aqui. Mas eu tenho o donut dele. É um, é um toro, né? Fica assim, ó. Tá? Não tá tão bonitinho quanto esse azul, mas é original. Fica, é bem bacana. E, bom, vamos continuar então, né, com a parte da teoria. Essa foi boa, né? Tá furado. O toro furado não é mais um toro, né? Agora é algum outro objeto aí, não é um toro mais. Vamos lá. Então, pessoal, e aí? Então, o que a gente. Vamos marcar aqui hoje acho que está invertido. Sei que está meio artesanal, mas como eu falei, o melhor jeito de escrever é com caneta mesmo, né? E o fato de poder gravar um vídeo assim, acho que não.
coisa bacana. Então, se eu tenho geometria riemanniana, tá? Então, o que a gente, né, na aula passada, essa aqui é a aula 2, vou colocar aqui a aula 2. Na aula passada, a gente estava vendo alguns rudimentos, né? A gente viu algumas seja, ideias, intuições ou ideias primitivas, não é isso? Né? Que, na verdade, não funciona assim. Eu acredito que o mundo tem conceitos e coisas a serem modeladas e a gente concretiza isso, implementa isso ou no computador ou na linguagem matemática, numa linguagem lógica, né? Que parte de princípios lógicos. Só que o mundo que a gente está modelando é muito maior do que os princípios lógicos, né? Essa é a minha colocação. Então a gente sempre tem que olhar o que a gente quer fazer primeiro no mundo real e aí a gente tenta ver onde entra a teoria para isso, tá certo? Ou seria inverter as coisas se eu começasse com formalismo sem falar o que a gente quer fazer. Nosso objetivo não é pegar um formalismo e entrar nele. Assim, a gente vai fazer isso, mas o nosso objetivo é dominar ele, tá? Se você precisar criar até o seu próprio formalismo. Então, a gente viu algumas ideias primitivas e a gente vai ver hoje, né? Então, hoje a gente vai ver um pouco mais desses rudimentos, tá bom? Eu vou colocar aqui como sendo informalidades. Informalidades. Tá? Isso aí, de novo, eu insisto nisso porque você consegue ter uma visão geral da área e dominar os livros com isso. Os livros vão trabalhar para você, não é você trabalhar para o livro, não é você trabalhar para o formalismo. Você vai conseguir pegar qualquer livro e se situar se você tem a visão principal primeiro, que é totalmente informal. Né? Matemático é humano também, não é robô. Então, se a gente tem esses rudimentos, né, principalmente a gente estava definindo o quê? Que eu tenho variedades. Né? E aí que a gente viu que era o manifold. E para a gente vai ser sempre variedades diferenciadas. Tá bom? Se ninguém tiver curiosidade de qualquer coisa, é só perguntar, tá? Aqui é o momento de aprender. Então, e aí, uma outra coisa que eu não falei na aula passada, que você pode ver, é que esse manifold, ou variedades, são várias, né? Eu falei que são várias funções de certos números. Funções contínuas ou diferenciadas. É uma maneira de modelar um fenômeno. Mas a outra forma de você ver informalmente é que many são vários, né? Ou vari, ou many, várias, e fold são dobras. Ou seja, um objeto que tem várias dobras, que nem a gente desenhou aquela ameba lá, ou célula dendrítica, sei lá, ou algum tipo de coisa assim. Se eu tenho várias dobras, isso aqui não é uma função, certo? A princípio, mas localmente é uma função. Então, quando a gente é uma maneira de pensar a respeito dessas coisas. Tá bom? Várias dobras. Estou com vocês. Ah, tá. Eu não estava vendo vocês. Tá bom? E hoje também a gente vai ver, além disso que eu falei aqui, a gente vai ver também um pouco de formalismos.
tá bom? E a gente vai entrar no livro, ok? É, para vocês verem, assim, nossa, professor, está dando tantas aulas para poder andar. A gente vai ver, a gente vai dando um monte de aula, e principalmente no começo do livro, tá? Porque tem muita linguagem, muita definição, é aquele monte de aula para andar uma página do livro, certo? Você andar duas páginas do livro. É porque a matemática tem, ela é assim, ela é densa, e ela é só uma densificação de ideias. Quando você expande, é uma coisa gigantesca, tá certo? E a tecnologia verdadeira é quando você expande. A parte condensada no livro é o que o cara quis compartilhar com você, tá certo? Ele não está compartilhando todo o expertise que ele tem, sei lá, em trabalhar num problema lá de robótica ou num problema que dá dinheiro mesmo para o país que o cara tá, certo? Ele só vai falar para você a parte lógica. Então, matemática, para mim, por mais pura que seja, ela é um reflexo, uma condensação de várias ideias práticas, tá? E aí ela vira uma coisa pura, sim, mas essa tecnologia prática e intuição por trás é isso que dá riqueza para e que dá e é aí que está que mora a verdade mesmo, né, do que a gente está fazendo. Não é esse negócio de glorificar a lógica é simplesmente uma máquina, né? Uma coisa que funciona para gente. Então a gente, então esses formalismos sim é para a gente implementar na máquina lógica, né? Tá? Ou implementar, você pode pensar, em vez de implementar, você pode pensar tá? Então, esse nome modelagem é muito legal, né, nesse sentido, porque você está criando modelos para o mundo, né? O mundo é muito maior do que o seu modelo, seja o modelo matemático, puramente lógico, ou modelo computacional. Então, a gente tem que compreender as ideias que estão por trás, primeiro. E aí vocês vão dominar completamente a parte formal. Acho que vocês vão ficar muito bom na parte formal, por mais difícil que ela seja às vezes, certo? Então, se a gente começar aqui com o que a gente tinha visto? A gente tinha visto esse cara, né? Qual que é o mais simples possível que a gente tinha visto? Seria o círculo, né? O círculo seria o objeto geométrico mais simples que a gente conhece que eu não consigo representar por uma única função. Ou eu consigo? Pode me desafiar aí, gente. Né? Como é que eu consigo? Eu estava desenhando por x e y. Oi? Uhum. Estava representando por Não, x e isso y. mesmo. Pode ser x e y onde você quiser. Tá? Ou pode ser. Eu posso também fazer. Como é que eu posso fazer? Posso representar um pontinho aqui, uma vizinhança desse ponto, como sendo, na verdade, mapeado com o intervalo 0, 1, né? Tá bom? Seria, por exemplo, eu tenho uma reta, eu tenho lá um intervalo. Então eu peguei essa parte do ciclo aqui e estou mapeando aqui. Né? Como é que eu faço isso? Aqui seria o nosso θ, por exemplo. E aqui seria, por exemplo, cosseno θ, seno θ, Uhum. por exemplo, tá? Então, todo o rudimento que a gente está fazendo em várias dimensões aqui e tal, tudo incrementado, é parte dessa parte do ciclo. Então, a principal coisa que você tem que manter em mente é o ciclo. Eu falo ciclo, acho que eu falei ciclo também na primeira aula, mas no caso é a circunferência que eu quero dizer, tá bom? Como em inglês também os caras falam circle, né? E aí o círculo mesmo fala disk, né? Então eu falo círculo mesmo e dependendo do contexto a gente vai fazer uma coisa ou outra, mas o que eu quero falar é a casquinha. E a circunferência para a gente é importantíssima também, até na prática também, porque no caso até da pesquisa juliana, são as direções, né? Você tem um ponto, o conjunto das direções da onde ele sai é a esfera. Então, o conjunto das direções. E no caso da pesquisa da Juliana, ou numa simulação que você está fazendo, essa direção pode ser direção de raio de luz,
né, que eu estou projetando em algum lugar. Então, são raios de luz, por exemplo. Então, por que ela é fundamental? Porque são direções. A gente vai ver outra coisa, não sei se vai dar tempo hoje, mas tem que é o espaço projetivo de novo. A Juliana já está cansada de ver espaço projetivo. E a gente vai ver como é que as técnicas desse curso se aplicam ao espaço projetivo. E o espaço projetivo seria como se fosse o círculo, mas ele é colado. Os lados antipodais são colados um com o outro. Tá? É difícil de enxergar. Tem vários jeitos de visualizar isso. Tá bom? Esse espaço projetivo vai ser o nosso primeiro variedade não trivial. A primeira variedade trivial seria esse círculo aqui, né? E essas daqui até que são só extensões da mesma ideia. O primeiro que a gente vai ver, então, que é não trivial, seria espaço projetivo. E é uma coisa geralmente muito algébrica e é muito difícil você colocar estrutura diferenciável no espaço projetivo. E esse é uma das principais coisas que a gente tem que aprender aqui. Pegar o espaço não trivial, que geralmente você não consegue tirar derivadas ali de nada, de nenhum fenômeno ali. E agora a gente consegue trabalhar com cálculo em cima do espaço, uma coisa não trivial. Então vai ser nosso primeiro exemplinho ali, tá até no comecinho do livro ali, tá? Uma outra coisa só curiosa, né? Eu acho que eu sempre vou começar a aula batendo um papo assim, tá bom? Porque vocês têm que absorver muitos conceitos, então já vou aquecendo vocês. Uma coisa legal, só para vocês terem uma ideia, lembra? Então a gente falou que o ciclo eu teria que descrever ele com várias funções, né? E cada função que eu uso para descrever, né? Porque aqui vai dar pau, sei lá, quando eu tiver 2π. Então, toda vez que eu estiver descrevendo como uma função, eu vou ter que colar várias delas. Então, no caso do ciclo, eu teria que ter pelo menos duas, né? A gente viu lá aquela projeção estereográfica, né? Eu posso escolher um eixo X e cada ponto do ciclo eu posso mapear, exceto o polo norte, né? Eu posso mapear assim. E aí eu posso, exceto esse cara. Agora, para mapear esse cara, eu posso escolher outro polo norte e fazer assim. Então, eu consigo pelo menos. O círculo, aparentemente, a gente está intuitivo aqui até agora. Mas aparentemente eu preciso de quantas funções para representar o círculo? Quantas funções da mesma dimensão, né? De uma variável? Quantas que eu. Oi? Não estou ouvindo. Oi? Duas, não, porque meu áudio estava fechado. Duas, Então, no aparentemente, o mínimo. ciclo é uma variedade que precisa de. Isso, professor, porque eu não estou considerando. Colocando funções Ah, aqui não, porque eu ia porque falar. tem outro nome. Oi? Pode falar. Estou considerando. Não, não, porque eu ia falar em termos da função definida por parte, mas não é esse o caso, não. Precisam ser duas funções, pelo menos. No caso, função de uma variável. Isso. Tem que ser função. É sempre. Até o Kleber perguntou na última aula se aquela vizinhançazinha, a gente vai ver a definição daqui a pouco, né? As definições formais. Mas se as vizinhançazinhas que eu tenho que achar, ou essas funções, né? Que eu tenho que achar o homomorfismo ou difeomorfismo, tem que ser uma vizinhança da mesma dimensão do que eu quero trabalhar. Essa é toda a sacada da teoria, eu querer mexer com a mínima dimensão possível do objeto. Então a gente chama de dimensão intrínseca do objeto. Professor, só uma pergunta. Aham. Que na hora de definir Essas partes são mais o importantes, tá? domínio das duas funções, Aham. eu posso considerar essas duas funções com, por exemplo, se é uma circunferência, né, unitária, então eu posso considerar x variando de -1 a 1. Aí, no caso, se eu considerar para as duas partes, né, o x variando de -1 a 1, eu tenho dois pontos ali onde essas funções se intersectam, né? Que é Aham. no -1 e no 1. Isso gera Aham. um problema? Ou Então, não necessariamente? aí gera, a gente vai estudar tudo isso aí também. A gente vai estudar isso aqui na mais alta generalidade, que é Uhum. se eu tenho uma função que eu vou estar descrevendo daqui até aqui, a outra eu vou estar descrevendo daqui até aqui, tá? Beleza, mas eu não descrevi Uhum. o círculo inteiro. Eu vou ter problema aqui
e aqui. Então eu consegui descrever todos esses caras. Então como é que eu faço para descrever esse cara aqui? Então é uma boa, excelente pergunta, porque tudo isso aqui é exercício do livro que vai começar a entrar. Tá bom? Você falou o seguinte, ó, eu peguei esse cara, eu escolhi esse eixo aqui. Gente, se os desenhos estiverem muito pequenos, por favor, peça para eu fazer maior, tá? Eu não sei qual o tamanho, a minha tela é gigante aqui, então eu não sei se está pequeno. Tranquilo. Tá tranquilo até agora. Né? Se você descreveu com esse X, então eu posso mudar os eixos, lembra? Eu falei para vocês. Desde que seja uma função, não precisa nem ser eixos, desde que seja uma função, aqui no caso do R, né? Porque é um D, eu consigo, eu estou descrevendo. Então aqui vai dar pau aqui e ali. Eu vou ter eu tenho um eixo, o mesmo eixo x e y que eu fixei, e eu consigo usar duas funções, o f, vou chamar esse aqui de f mais e esse de f menos, ok? Tá certo. Agora eu vou lá e... Desculpa, estou mexendo. Agora eu vou lá e preciso descrever esses caras, que faltou descrever eles. Eu não consegui descrever eles ali. Eu consegui, peraí. Se Não, você... consegue descrever. Tá. A minha dúvida foi se, por exemplo, se eu teria de repente definir a F mais no intervalo fechado, de -1 a 1, e a F menos no intervalo aberto. Então, Se o fato de definir você as duas consegue no descrever intervalo no sentido... fechado daria problema. Sim, você consegue descrever ela no sentido de que o F... Eu vou usar essa caneta para outra coisa. O F mais de, por exemplo, de -1 é igual a F menos de -1, que é igual a esse ponto. Então, esse ponto aqui está mapeado para algum X, certo? Que é o -1. Esse cara está mapeado para o -1. Então, tudo bem, eu associei um número a ele, tá? Mas eu preciso precisa ser uma vizinhança. Então, na verdade, assim, você está olhando mais... essa tem a ver com aquela diagrama que a gente fez na última aula. As teorias, geralmente, o certo é eu focar no círculo. Eu estou querendo modelar o círculo, tá certo? Aí, tem gente que foca no X, tá? Que é meio que a gente vai ver no livro do Manfredo, ele foca meio que como se fosse no X. Então, eu foco no X e aí eu pego a reta e eu entorto ela para fazer o círculo, por exemplo. Eu faço a reta e faço um F de X, tá certo? Eu não faço o contrário. Eu podia pegar um ponto e fazer o contrário. Então, o certo é eu pensar no círculo. Então, eu tenho que pegar no círculo uma vizinhança. Então, eu consigo descrever esse ponto? Consigo. Cada ponto tem um número agora. Mas eu consigo descrever a vizinhança dele, né? Pode pensar no aberto, tá? Eu consigo descrever uma vizinhança desse ponto? Eu consigo. Eu consigo descrever a vizinhança desse ponto? Não está tão claro como é que eu vou descrever essa vizinhança aí, usando essas duas funções. Quando você fala de descrever a vizinhança ali, seria descrever usando só a F mais ou só a F menos? Ou não necessariamente? Eu quero, de certa forma, ter certeza que... Então, só F mais ou só F menos é uma coisa técnica. O que eu quero ter certeza é que, para cada ponto do círculo, se eu estou modelando um objeto, para cada ponto do objeto, eu quero que uma vizinhança dele seja mapeável, se eu estou modelando com uma dimensão, que seja mapeável no espaço, no aberto de uma dimensão. Uma vizinhança de uma dimensão. Que aberto Mas então, qual seria o problema ali? Então, eu tenho um ponto e eu quero fazer isso. Nesse ponto aqui, como é que eu faço isso? Eu vou querer fazer... Eu não vou tirar. Deixa eu só... Eu posso mexer aqui direito, senão vai sair do foco. Esse lado aqui tá difícil de eu enxergar, por isso que eu tô... Então, se você... Será que a gente consegue? Então, se eu tenho essa parte do círculo ali, né? Não tem problema se eu usar uma função, duas funções, mas eu consigo descrever uma vizinhança desse cara? Tá, o que eu tenho ali? Eu tenho um F+, eu tenho F-, escrito com F-,
Descreve para mim se como é que eu consigo, a partir do F mais ou F menos, montar, é, vamos pensar, uma, vamos usar o termo técnico mesmo, um diffeomorfismo para o intervalo 0,1. Como é que eu consigo associar um contínuo de números, não só um número? Eu preciso associar um contínuo de números. Então, quando eu estou aqui no de cima, eu vou chegando daqui para cá, eu vou ter, quais são os números que eu vou ter? Eu vou ter esse x, esse x. Quando eu volto para cá, eu estou mapeando no mesmo x. Então, eu acho que tem a ver Ah, tá, com olhar entendi. a inversa desse cara, entendeu? Ah, tá. Então a questão é porque é o mesmo X que está associado tanto em cima quanto embaixo. Seria Exato. mais ou menos isso? É, Ah, tá? Então vamos tentar repetir isso. Tem um cara, vamos fazer até mais agudo assim para ficar mais fácil de entender. Supondo que seja uma elipse ali. Aí eu tenho esse cara aqui. Eu tenho a função, a raiz de cima e de baixo. É, então, o raciocínio que tem que ser feito é tudo trivial, gente. É só o tipo de raciocínio. O raciocínio tem que ser feito o seguinte: a minha função vai mapear para cada x um cara aqui de cima. Tá? Mas o que eu tenho que ver para ver se eu modelei o objeto não é do x para o cara, é do cara para o x. Eu tenho que pegar para cada ponto do que eu quero modelar, que é essa curva aqui, ver se uma vizinhança dela mapeia para o cara aqui de baixo unicamente. Essa vizinhança aqui do cara não consegue fazer isso, porque localmente ela vai ser assim e assim. Então, essa parte de cima vai estar mapeada no mesmo X. Então, ela vai estar mapeada, na verdade, para um cara, para um intervalo assim. Não para um intervalo, desculpa, para um intervalo assim. Ou seja, eu vou estar mapeando ela para. Todos esses mesmos casos vão estar mapeando para o mesmo X. Tá mais ou menos claro, gente? Acho que. Se entendi. nosso. Acho que entendi. Então, a Professor, mente. Aham, ah, eu veja, eu acho que não ficou tão, eu acho que não ficou tão claro para mim, porque veja, aham, é, pega pega a função f mais, aham, tá? Pega a função parte de cima. Escolhe uma vizinhança de qualquer ponto uma vizinhança de qualquer ponto aí no f mais, desse ponto, né? aham, E aí pega uma vizinhança em f menos, aham, simétrica a essa vizinhança em f mais. aham. Simétrica em relação a simétrica em relação a x. Eles vão ter o mesmo x, certo? Muitos caras Certo. ali naquele intervalo de f mais e f menos vão ter o Vizinhança. mesmo x, Aham, certo? aham. Então, significa por esse argumento que o senhor está dizendo, significa que eu não posso mapear nenhum cara isoladamente. Eu não posso mapear nenhum cara isoladamente, não. Posso mapear um cara nem de f mais nem de f menos juntos. Eu só posso mapear eles separadamente. Porque quando eu colo as duas funções, quando eu junto as duas funções, f mais interseção f menos, é, e aí dá problema nisso. É por esse argumento que o senhor está usando. Eu não entendi. Certo, Porque aí o então tipo, vai dar problema a mesmo. fonte. É, A gente vai ver, a gente vai ver o exercício, né? Deixa eu marcar aqui. Que você vai precisar de quatro mapas ali para conseguir. Mesmo, quatro mapas desse estilo aí resolve. Tá? Apesar da esfera, da circunferência, ela precisar intrinsecamente só de, no mínimo, duas funções, mas daquele tipo de função precisa de quatro. Aqui, desculpa. Peraí. Aquele tipo de função eu vou precisar de quatro. Vamos pensar aqui. Então, é exatamente a capa do livro, né, que eu tinha mostrado lá para vocês. Então, você tem aqui, vou fazer até um pouco maior. Tem que acostumar a fazer maior um pouquinho.
A gente usando esses eixos, eu vou ter o F+, o F-. E aí, em cima, aí como é que eu faço agora? Agora eu vou ter essa aqui, né? Vou desenhar aqui por cima, assim. Essa e essa. Tá, agora eu vou ter problema na vizinhança desse ponto aqui, na hora de inverter. Tá, aí o que eu faço? Essa F mais F menos é de X e Y. Eu só escolho qualquer outro eixo. Tá? Meus problemas aqui está sendo que esse X está... Esse Y é paralelo aqui. Então eu só escolhi qualquer outro eixo. Agora, porque isso é permitido aqui. Por isso que tem a ver com a teoria de relatividade, né? Que você fica mudando coordenada toda hora. Tá? Então agora eu posso mudar o eixo. Eu posso escolher agora... Na verdade, o que eu quero agora, eu quero formar uma função que cubra aquele cara ali de maneira única e com um contínuo ali em volta. E eu quero cobrir esse outro cara aqui com uma outra, sei lá, uma G mais e uma G menos. Tá? Então, para isso, o que eu tenho que fazer? Eu posso escolher, sei lá, agora o meu eixo X seria aqui. Posso escolher qualquer um, tá? Pode ser os próprios caras aqui, eu posso desenhar um outro aqui, por exemplo. Posso desenhar um outro eixo X aqui. Para ficar... Geralmente a gente quer manter a orientação dos eixos, tá? Mas isso é coisa, mania de engenheiro, tá? Querer manter a orientação. Matemático também gosta, mas você pode definir qualquer outros eixos aí. Mas tecnicamente eu posso só girar o X aí para um teto. Posso colocar o X aqui. Vai ficar um X aqui, por exemplo. E o Y vai ficar para cá. Se eu quiser manter a orientação, mas eu posso usar o mesmo X e Y e inverter agora, fazer função de Y, mas para não ficar confuso, sempre pense em X, o X como sendo a variável. Então agora eu vou ter o G mais, né? E o G menos. Desculpa. G menos, como função desse X, colocar um barra aqui. X barra. G menos X barra. Tá? E aí o ponto do círculo vai ser P é igual a X barra G mais X barra. Se ele tiver nessa casquinha. Se ele tiver na outra casquinha, ele vai ser X barra G menos X barra. Certo? Então agora eu tenho 4 funções. Eu tenho essas duas, e eu tenho essas duas. Estou só expandindo aqui para a gente ver. Okay? E agora, aonde dava problema era aqui, né? Sei lá. Estou fazendo aqui é só um diagrama. Então, onde dava problema era nessas direções. Tá? Mas nessa direção eu consigo modelar com esse verde. Em volta desse cara eu modelo com esse. E aí vai ter vários fora dessas 4 direções eu consigo modelar com 2 funções. Professor, mas aí eu vou usar, sei lá, vou usar a G menos ou a F mais para modelar um ponto aqui. Aí você escolhe, tá certo? Então, o que você tem que pensar em termos concretos? Que você está fazendo uma simulação. Eu gosto de fazer simulações de temperatura, porque a temperatura é análoga a qualquer informação que você está difundindo numa malha, por exemplo. Então, você está fazendo uma simulação numérica. A sua malha agora é um círculo. Você está fazendo... E você quer propagar... É um anel de metal. Então, você quer propagar calor ali, tá? Então, você tem que fazer você tem a condição inicial sua, que é, sei lá, é um círculo. E a sua condição inicial que tem um pico de temperatura, um delta de Dirac ali. Tem um pico de temperatura aqui de, sei lá, 100 graus Celsius. E o resto zero. Tá? E aí o seu algoritmo, sei lá, vai discretizar o círculo, né? O computador vai estar de algum tipo de representação, você pode até discretizar assim. É importante ter essa maturidade para você... Aí você domina a teoria, você sabe para que ela funciona. Tá? Aí você vai ter um pico de sei lá, um delta aqui de 100 graus Celsius. E aí, ao longo do tempo, esse cara vai se espalhando aqui, concorda? Essa temperatura vai se espalhando, porque vai se difundindo. Então, quando eu faço isso, qual é a representação que eu vou ter? Se eu tiver, em vez de estar representando... Aqui eu estou representando por um grafo, né? Onde eu vou olhar meus vizinhos e se eu tiver temperatura 100,
no próximo ΔT da minha simulação, vou pegar esse 100 e vou dividir e passar um pouquinho desses 100 graus para cá, um pouquinho desses 100 graus para cá. Então, no próximo passo vai estar lá, mesmo cara, vai estar, sei lá, 90 graus, aí foi 5 graus para cá, 5 graus para cá e 0 no resto. Tá bom? Então, tá bom, mas aí a minha representação é por grafos. Ou seja, eu discretizei dessa forma e estou passando de vizinho para vizinho. Mas se o meu ciclo não estiver representado assim, se eu quiser representar o meu ciclo por essas funções aqui, como é que eu faço a simulação? Eu começo com 100 graus, aí a minha simulação, ao invés de mexer nesses nós, né, esses nós do ciclo, ele sempre um x e um y, não é? Algum x e algum y. Então, em vez de eu mexer com dois números, eu vou mexer com um número só. Então, a ideia da variedade é sempre mexer só com um número, ou seja, tudo que eu faço no ciclo, eu tento fazer no x. Então, ao invés de estar propagando, tem um grafo lá que tem pesado, né? Que vai ter, cada nó vai ter dois números para representar, eu vou representar ele por um número, porque é um ciclo. O ciclo é uma coisa unidimensional, eu não preciso ficar usando dois números toda hora. Eu vou usar um número só. Pode ser o θ, ou pode ser aqui, no caso, o x dessas funções. Então, lá, como é que a gente vai fazer? O ponto está ali, o ciclo continua. O ponto está aqui, eu tenho 100 graus Celsius ali. Ou seja, F, e eu vou usar esse x aqui primeiro. E depois a gente vai usar o x barra ali em cima. Então eu sei que o F, como é que é a nossa notação ali? A notação ali é que F mais de x igual a 100. Né? Você sabe isso. E aí você tem uma equação algébrica para tudo interpolada já. Aqui no caso eu tive que discretizar uniformemente, tá certo? Aqui, como eu tenho a função, é só usar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. E aí eu sei essa função de x, que é a raiz, né? No caso, I mais seria mais raiz do menos x quadrado. Então, eu tenho essa descrição aqui que é muito mais poderosa para muita coisa do que eu ter uma malha lá, discretizada, que usa duas coordenadas. Então a gente fala que isso aqui é extrínseco. Isso aqui seria mais intrínseco, porque eu estou tendo que usar várias funções. Então a desvantagem, gente, o que eu estou falando é tão profundo que, assim, na prática, quando você vai usar o geometria riemanniana, tudo é esse raciocínio que usa. Tá? É sempre isso. Eu estou usando o mínimo de dimensão possível, só que eu tenho que usar várias simulações. Então eu estou usando 100. Né? E aí tudo com f de x. Aí eu vou propagar próximo ΔT que eu der na simulação, eu vou andar um pouquinho no meu x, né? E aí eu vou pegar esse cara aqui e vou passar 100, vou passar alguma coisa para ele. Vou passar 5 graus para cá e ter menos ΔX aqui, em função do ΔT. Eu tenho tenho 5 graus. Pode falar. Não, mas o que significa igualar? Porque, assim, o 100 é a temperatura. Mas esse f de x, na verdade, está dando a coordenada y ali do ponto. Aí o que significa dizer que esse f de x igual a 100? Desculpa. Está totalmente errado. Totalmente errado. O y é igual a... Obrigado, viu? F mais de x, tá? E aí eu tenho uma outra função. Tá, que aí vai ter um t de x e y, né? Tipo assim, temperatura. O que eu tenho já é o tempo. Quando eu faço ΔT é o tempo, tá. certo? Então vamos usar tal para temperatura. Então eu tenho temperatura tal, então tal de P é igual a 100, e esse cara é o P. Onde P vai ser igual a X. Tá? O P para essa. Então, tudo que a gente. Esse exemplo é tão importante que vocês vão entender muito bem na hora que a gente for no formal, tá? Esse exemplo é muito importante, gente. Porque olha só. É exatamente isso. Quando eu faço T de P, eu não sei se eu estou usando o P está representado nesse X e o Y, que a gente tinha desenhado, nesse X e Y, ou se ele está representado no X barra Y barra, não sei. Tá? Na hora que eu posso escolher, se o P tiver no X e Y,
Então eu tenho que o tal vai ser uma função de x, sei lá, e esse f mais é igual a 100. Ok? Eu prometo para vocês que não está sendo perda de tempo, tá, gente? Isso aqui é isso que é compreender o negócio, é exatamente isso aqui, tá? Tá no cerne do negócio. Então, tá vendo? Então, eu tenho funções que descrevem a geometria, posso ter funções em cima da geometria. Tá? Então, isso é fundamental saber disso. Tá? Então, eu posso ter a função minha agora vai ser função de P, tal de P. Se P é igual a xy, eu vou ter uma coisa assim, só que isso aqui vai ser uma outra função. Tá? Porque o tal a gente vê ela como sendo da variedade dos reais, que são as temperaturas. Tá? E esse tal barra, ele vai ser do R2 do R. Ok? Então, esse tipo de confusãozinha que a Juliana ajudou muito a clarificar, é exatamente esse tipo de coisa aqui para a gente entender como é que são as definições. Porque exatamente você pode ter funções assim simbólicas, que a gente diria, e aí você tem que escolher a coordenada. Se a coordenada que eu estiver usando é x barra e y barra, tá? Então, para esse ponto que está nesse quadrante, eu vou poder posso usar o g menos, né? Aí tem outra funçãozinha aí. Eu posso usar tal duas barras. Estou abusando aqui também. Vai ser de f vezes r. Vai levar o x barra, y barra e tal. Que igual assim. Tá? Então eu tenho duas funções. Essa função aqui de variedade, essa é uma função de variedade, tá? De temperatura ou informação, o que você quiser, em variedade. E essas aqui são funções. Lembra que a gente transforma tudo numérico? Funções ordinárias. Ordinárias de Rn em R. Então, lembra aquela notação mestra que a gente viu na aula passada? Exatamente isso. Então, agora no caso, eu tenho duas funções de temperatura, na verdade. Nesse 100, eu tenho a temperatura, que seria uma função só, que é a função temperatura que eu quero modelar. Mas na hora que eu vou implementar, eu tenho duas funções, porque eu posso ter o x ou o x barra. Eu posso modelar um ponto aqui como sendo modelado pelo g menos ou pelo f mais. E eu tenho uma das compatibilidades é que eles têm que ser iguais. Então, tal barra de x, f mais x é igual a tal duas barras. Esse exemplo a gente vai voltar muito nele. Tá valendo a pena fazer isso. É igual a tal duas barras de x barra, né? E qual que a gente escolheu usar? A gente pode usar que y é igual a g menos. Pessoal, se não estiver acompanhando, pode perguntar de novo que eu mostro os diagramas de novo, tá? Que eu tenho que ficar mexendo aqui porque eu não estou chegando. Então, y é igual a g menos. Então, eu vou ter aqui g menos e x barra. Tá bom? Então, na prática, para eu conseguir fazer a simulação direitinho, eu tenho que escolher um. Então, supondo que lá no meu código eu escolhi tal barra, ou seja, estou usando as coordenadas x e y usuais para fazer a propagação da informação aqui dessa temperatura. Tá, aí no próximo passo, esses 5 aqui, esses caras, eu dou mais um passo delta x, né, e eu vou propagando a equação do calor, tá certo? Eu vou fazendo a equação do calor. Aí eu vou propagando esse 100 agora vira 90, vai propagando. Na hora que chega aqui, o que acontece? A hora que chegou aqui, para eu pular daqui para cá, chegou no 1, né? Sei lá, veio uma temperatura aqui, sei lá, propagou, eu tô agora com 2 graus aqui. No próximo passo da simulação, esses 2 graus vai
de calor vai ter que pular para cá. Como é que eu faço? Aí tem o if mesmo. Eu tenho o if. Eu tenho o if lá no computador, que se chegar aqui, Tem que ele pula para usar outro. G menos, né? Obrigatoriamente. Aí tem que usar G menos. Então, na medida que eu vou chegando perto desse cara, eu posso pular para G menos só aqui, ou se eu estiver preocupado com estabilidade numérica, ou que seja, eu posso escolher pular pro G menos antes da hora. Na medida que o quadrante já tiver mais 45 graus, eu posso já escolher usar o G menos, porque ele tem uma descrição com uma derivada menor sobre o círculo. Então eu posso. A escolha entre elas para esse curso não faz diferença, mas na prática sempre faz. As duas descrevem, mas não descreve da mesma forma todo o círculo. Entendeu? Então a simulação ela vem aqui, a hora que chegou no 2, ela vai ter que pular para o G-. Ou a hora que chegou perto do 2, ela vai pular para o G-. Aí ela faz a propagação com. Ela faz a propagação com o G- até chegar no Polo Sul. Quando chegou no Polo Sul, eu não consigo usar o G- mais. Eu não consigo usar o G- mais. Aí eu pulo para F menos. F-. Ok? Então, assim, no meu código eu teria que usar 4 funções para descrever. Qual é a vantagem? A vantagem é eu consigo fazer toda a simulação em função de x, de uma variável só. Eu não preciso usar duas variáveis igual eu faço na discretização aqui. A segunda vantagem, como eu tenho uma fórmula matemática para o círculo, como eu tenho uma fórmula matemática para o círculo, cada uma dessas coisas tem essa fórmula, né? Desse estilo aqui, eu consigo fazer uma simulação infinitamente precisa. Eu posso amostrar essa função quanto próximo eu queira ao fato de que se eu tivesse discretizado o círculo já numa malha, eu não consigo trabalhar com discretização melhor que isso. E pior ainda, se às vezes eu discretizei muito fininho no computador, vai ficar lento esse algoritmo aqui, porque às vezes para eu fazer uma simulação de calor eu preciso de tanta precisão em todos os lugares. E esse outro algoritmo aqui eu consigo ser, tipo assim, o mais eficiente, mais preciso possível, porque eu estou fazendo esse jogo meio elaborado de ficar trocando a função, mas por outro lado eu sei exatamente a minha representação, eu sei amostrar ela interpolada, ela tem uma fórmula, e eu consigo exatamente saber estudar propriedades dessa fórmula para ver aonde a minha simulação vai ser instável e coisas do tipo. Eu consigo fazer modelagem e análise também. Então é muito, muito poderoso quando eu consigo usar fórmulas. Tá? Só que nem a gente falou, se eu tivesse só a fórmula matemática, eu ia conseguir modelar só objetos simples, né? Ou, ou eu tenho uma equação implícita, eu teria uma função implícita aqui que eu teria que modelar, usando essa equação aqui, que seria mais estilo de geometria algébrica. Tá? Nosso estilo não é geometria algébrica, nosso estilo é sempre transformar numa função mesmo, não numa equação. Sempre eu tenho uma funçãozinha, e aí eu consigo fazer uma simulação com o mínimo número de variáveis. Tá? Então isso é usado para... Isso que a gente estava basicamente... Deixa eu coordenar o que eu quero falar aqui, senão eu vou acabar com o tempo. Vou falar mais um pouco sobre isso. Então, quando a gente está fazendo esse tipo de simulação, a gente usar... a gente tem uma ineficiência aqui. Então, qual é a eficiência que a gente ganhou? A gente ganhou que eu não preciso usar mais x e y, só usa todo o meu objeto está em função de x ou x barra, certo? Está em função de uma variável. Beleza. Mas o que eu perdi? Eu perdi o fato de que eu estou usando 4 funções ainda, eu podia estar usando só 2, lembra? Então eu estou usando 4, sendo que eu podia estar usando 2, usando projeção estereográfica, por exemplo. Mas na prática, se ela tiver propriedades numéricas mais estáveis, é melhor fazer projeção estereográfica. Tá? Então, depende da estabilidade numérica. Agora, o fato de eu querer usar o mínimo possível tem a ver com compressão. Então, a gente tem uma coisa aqui que é em Big Data, né? Em Data Science, que um fator, claro, aqui é eu encontrar padrão.
uma montanha de dados e eu comprimi. E eu também expressar, né? Expressar esse padrão a um conceito, que o computador aprendendo aqueles dados, conceitos ou padrões, de forma significativa. Tá bom? Então, por exemplo, se o computador, eu dou um monte de dados para o computador, eu vou deixar isso bem mais concreto daqui a pouco, tá? Mas eu dou um monte de dados para o computador. Supondo que você sabe que é um círculo. Tá lá o Kleber, tá lá. Você faz simulação de quê, o Kleber? Na sua pesquisa? Assim, sei lá, Por enquanto, simulação de nada. Ah, tá. Na Mas tem. verdade, a minha Aham. pesquisa é ligada a fluido. Ligada a fluidos não, ligada a Navier-Stokes, né? Fluids, fluido também. Ah, tá. Mas, como esse período deu uma parada, aí a pesquisa meio que parou também, nesse Ah, sentido. tá. Mas Então, por assim. isso que eu te falei que eu não estou fazendo simulação de nada. Ah, tá. Beleza. Então tá, mas eu vou jogar uns exemplos aí de fluido também, que eu também mexo com fluido de modelagem por câmera também, mas captura de fluidos, né? Por câmeras. Então, se você tem. é, Supondo que você tem computador, você tem lá. Você tem você fez uma simulação, você tem lá uma câmera que viu uma partícula no fluido, tá? A partícula fez uma trajetória circular. Aqui eu estou sendo bem ridículo para a gente fazer bem simples. Então tem uma trajetória circular que descreve uma trajetória de uma partícula lá dentro de um fluido. Sei lá, você está mexendo no fluido assim. Beleza. O computador foi lá, você tem alguma representação dentro do computador de algum fluido se mexendo. Tá? E aí o objetivo do computador é descobrir que nessa simulação que você tem, ou nesses vídeos que você tem, ou nessas malhas, ele quer descobrir que lá dentro existe movimento circular. Ele quer aprender que dentro daquele fluido que você está observando, em algum tipo de representação numérica, que aquele fluido que tem o círculo lá dentro, que tem o movimento circular lá dentro, por exemplo. Tá? E aí, então supondo que o computador vai fazer o machine learning, vai aprender de maneira cega que existe sozinho que existe um círculo lá dentro, daquele padrão. Tá? O computador está lá. No meu caso, assim, é foto mesmo. Tem um vídeo, o computador está tirando um vídeo de um fluido, da superfície de um fluido, e eu quero que o computador aprenda que tem um padrão circular lá, certo? Tá, aí supondo que eu falo para você, eu ensinei o computador sabe que existe um padrão circular lá dentro. Como é que você vai, se o computador, como é que você vai falar, qual é a representação que mais é próxima do conceito de um círculo para você? É essa de quatro caras? Ou talvez seja aquela de cosseno teta seno teta, né? Ou o fato de ter um monte de pontinho que está mais ou menos circular. Então você tentar achar uma coisa que seja mais significativa. A gente fala que vai ser mais significativo se eu estiver representando por um parâmetro. O círculo, eu tenho que fazer uma escolha na hora de representar ele dentro do computador. O computador pensa tudo como número. Então, qual é o melhor jeito de pensar um círculo? Esse aqui é um dos jeitos mais intuitivos, sei lá, que você explica para uma pessoa do segundo grau. Eu tenho uma função para cima e uma função para baixo. Se o aluno tivesse que aprender numericamente o que é um círculo. Então, se o computador te retornar essas quatro funções, pelo menos elas são funções de um parâmetro que eu consigo deduzir dessa representação que o círculo aqui, por exemplo, que o círculo ele é representável por uma dimensão. Então, eu sei que se ele me retornar essa representação, eu já extraio dela a seguinte conclusão: existe um movimento unidimensional ali dentro, existe um padrão unidimensional ali dentro. Tá? Mesmo se eu não sei se é um círculo, ele é unidimensional, é a função de x. Eu consegui representar por várias funções de x. Tá? Então, isso seria significativo.
Tá? E o fato de ser o mínimo número tudo funções de um número só, né? Como eu tenho vários pontos, né? Eu não quero guardar um monte de ponto, um monte de xy, uma tabela de xy, 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 xy. Eu quero só guardar duas funções, então eu estou guardando quatro funções, tá certo? Estou guardando quatro fórmulas, olha a diferença olha a compressão aqui. Eu estou guardando quatro fórmulas desse tipo aqui, versus eu guardar uma tabela gigante de, sei lá, 300 números aqui. Ou xy, 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 xy. Entendeu? E esse aqui eu consigo gerar infinitas tabelas dessas. Então é uma representação muito mais comprimida. E uma das coisas que a gente fala que é comprimida é que eu estou usando o mínimo número de parâmetros. Quando eu uso o mínimo número de parâmetros, eu tenho um negócio que a gente chama de intrínseco. Tá? Por exemplo, a dimensão é intrínseca ao objeto, que intrinsecamente o círculo é dimensão 1. Tá? Então, eu sempre tento trabalhar com parâmetro mínimo aqui. É que nem aquela história que a gente falou. Eu quero modelar a Terra. Eu quero modelar a Terra como sendo um objeto que está em R3, né? Ou eu quero modelar ela como sendo um objeto intrinsecamente 2D, ela é bidimensional. Eu quero modelar ela intrinsecamente como uma coisa 2D, ou seja, aquela história da formiguinha, né? Se eu tiver uma formiguinha, ou a gente mesmo, a gente está dentro da Terra, para a gente só anda para frente, para trás, para esquerda e para direita. A superfície da Terra é bidimensional. Eu só preciso representar com dois números, x e y. Tá? Mas para quem é uma pessoa de fora da Terra, vai ter que usar x, y, z para representar. Tá bom? Então, esse curso é sempre a gente querer usar o mínimo número de parâmetros, sempre querer representar por 2D. Só que para representar 2D é aquela história do Atlas que a gente falou. Eu vou ter que ter vários mapas, várias funções para representar a Terra inteira só com o mínimo número de variáveis. Ao passo que eu poderia representar super simples, só em R3, como um conjunto de pontos. E tem vantagens e desvantagens. Se eu tiver nesse espaço R3, às vezes a descrição é mais simples. Aqui eu tenho que ficar usando várias funções, tá certo? Então, nem sempre a geometria riemanniana que a gente está trabalhando, ou essa teoria de variedades diferenciáveis, ela vai ser necessariamente mais poderosa, tá? Ela vai ser uma descrição que vai ter muitas, muitas vantagens, mas às vezes para certos tipos de modelagem, às vezes eu vou querer usar o R3 mesmo. Tá? Um exemplo típico é de modelagem de bolha de sabão, certo? Modelagem de bolha de sabão. Às vezes, dependendo do tipo de geometria que acontece ali, ou às vezes essa superfície também tem alguma coisa fractal, às vezes eu não consigo modelar por várias funções que a gente está fazendo. Às vezes é melhor várias funções com o mínimo número de parâmetros. Às vezes é melhor eu ter um espaço maior e fazer a simulação ali que fica mais fácil. Tá? Então tem várias vantagens e desvantagens aí de mexer com isso. O fato de ser intrínseco permite que só com operações locais eu consigo tentar descobrir qual que é a minha geometria. E dentro do computador, às vezes é o que eu tenho. Eu tenho uma representação local desse jeito. Ó. Por exemplo, tenho vários pontos. Esse é o meu círculo no computador, por exemplo. Ele vai ter vários pontos x, y. Como é que eu descubro que isso é um círculo? O computador ele só consegue pegar uma operação, um cara aqui, x, y, i, e ele consegue olhar os vizinhos. Ele não consegue. Como é que ele sabe que se ele for olhando o vizinho, vizinho do vizinho, vizinho do vizinho, que ele vai voltar no mesmo cara e isso aqui tem a topologia de um anel, por exemplo? E como é que ele sabe que isso aqui, nesse desenho torto que eu fiz aqui, que está longe de ser um círculo, tá certo? Mas como é que ele sabe que esse desenho torto aqui é aproximadamente um círculo? Nessa representação. Então, muitas das representações que a gente tem, ela já é meio local, certo? Ela já é só um ponto com alguns vizinhos.
Então, para eu dar do ponto e eu só olho os meus vizinhos, e eu saber que eu consigo, que eu tô dentro que nem se fosse uma formiguinha andando aqui, né? Sei lá. Fazer de qualquer jeito. Sei lá, tem uma formiga aqui. Ela tá andando aqui em volta desse cara, como é que ela sabe que ela tá no anel e ela não tá dentro de uma esfera, ou ela não tá dentro de um toro? Não tá andando na superfície de um toro, por exemplo. Como é que ela sabe as direções que ela pode caminhar? Ela não tem necessariamente o acesso ao espaço maior aqui, que ela está dando só aqui em cima. Eu acho, Ah, eu acho que projetando ela, né? Se você aham, projetar os pontos. Acho que, se, por exemplo, se você pegar o Thor e projetar em R1, digamos aham, assim, você vai ter uma sequência de pontos convergente, assim, pega uma vizinhança qualquer desses pontos aham, e aí faz porque aí e aí você deixa eu continuar o raciocínio que eu me perdi. Você aham. faz uma vizinhança Tranquilo. qualquer de pontos e faz uma subsequência convergente. Aí se toda subsequência convergente convergir para esse ponto dessa união de caras que você fez, aí você tem essa malha de pontos definida. E aí é só você fazer um diffeomorfismo voltando para a figura original. Tá, então fala isso de novo. Desculpa. Vamos lá, vamos lá. Peraí, deixa eu desligar o WhatsApp aqui que tá me incomodando. Veja só. Eu pego. Vamos pegar o Toro, ou a faixa de Möbius, ou qualquer uma dessas figuras em alta dimensão, certo? Aham, Pego essas figuras em alta dimensão e projeto no plano mais simples que eu conheço, que é a reta, a certo? reta, A reta real é o R. Em R1 mas isso não é pode plano. ser. Hã? Isso não é plano, né? A Pode ser reta é plano. R2. Pode É. ser R2. Pode ser R2. Ah, você está falando aqui desse modelo. É. Tá. Desse modelo ou de outros modelos, não sei. Eu pego uma figura de alta dimensão e pego os pontos dela, alguns pontos dela, certo? Aham, Alguns pontos dela, ou todos, mas eu não posso, eu não consigo pegar todos, né? Eu vou pegar alguns pontos dela e projeto num plano que eu conheça. aham, Digamos R2. Tá, pode ser R2. E aí estuda a vizinhança desses pontos conhecidos, né? Esses pontos que eu. Quando eu estudar a vizinhança de cada um desses pontos, aham, eu sei o comportamento delas localmente aham, e eu consigo, sabendo o comportamento delas localmente, eu consigo pelo teorema de Weierstrass, né? E eu consigo intervalos fechados, apesar de eu estou pegando um aberto, mas eu posso, claro que para o conjunto ser aberto, existe um aberto contido nele, tá certo? Mas eu consigo eu consigo um fechado, por exemplo, e a união desses fechados eu consigo uma subsequência convergente para esses pontos que eu escolhi dentro desse fechado. Então, na prática, tipo, eu conheço esses pontos, e eu conheço a projeção deles. E eu conheço também para onde eles estão indo. E aí certo. eu faço eu, eu garanto também que essa transformação é uma transformação um para um, né? É um one-to-one. Ela é um para um, porque para cada ponto existe a sua projeção nesse ponto, nesse plano, certo? Aham, Então, eu consigo fabricar um homomorfismo dessa figura que é estranha no plano do R2 ou R3, sei lá, não sei, um plano que eu conheça. E aí é só garantir que a inversa existe. Aí, bom, aí tem que trabalhar para desculpa, spam. daí tem que trabalhar para
a inversa existir. Porque se a inversa existir, eu mapeei todos os meus pontos que eu conheço na figura, né? E aí eu conheço a figura por extrapolação. E claro, se eu, quanto mais, isso computacionalmente, né? Quanto mais eu fizer isso com uma malha muito grande de pontos, mais próximo da figura real eu tenho, entendeu? Então, assim, quando a formiguinha anda aqui, temos elementares, né? Ela, a gente pode imaginar uma reta tangente aqui, mas na verdade, o que a formiguinha é como se fosse o computador, tá certo? O computador ele só tem uma lista de pontos, tá? E ele precisa descobrir que essa lista de pontos é um círculo, tá? Então, primeiro problema de reconhecimento de machine learning, tá certo? Precisa reconhecer que aquilo ali é um círculo. Então, como é que esse espaço tangente que você está falando, que você está projetando e tal, e você a formiguinha ela vê o seguinte, ó, eu tenho esse ponto, eu estou nesse ponto aqui, nesse ponto. Ele pergunta assim, quais outros pontos que tem conexão com esse? Direta. Esse e esse. Tá? E aí ela vai começar a montar um mapinha, tá certo? Ela tem lá uma reta real, que seria projetada aqui, por exemplo. Ela vai montar um mapinha. Ela tá no zero, ela deu um passo, eu vim para cá. Tá? Eu posso dar um passo para frente e para trás. Tá? Então ele está começando a mapear isso aí. Mas até agora ela só está vendo uma reta. Tá? Então ela tem num momento isso aqui vai esse cara aqui vai ter que juntar com esse. Para ela ver que ela está num círculo mesmo. Tá? Mas a princípio, como ela já está. Para ela saber que é um D, ela já consegue, né? Isso que está falando. Para saber que é um D, Isso, para isso saber que ela é um D. É, Ela já consegue. porque porque Mas na pelo menos verdade em assim, algum localmente um momento, D, sim. Aham. porque em algum momento, por exemplo, isso eu tô meio que viajando, não sei se isso Não, vai essas aulas acontecer. tem que ser livre, cara, porque não é. A gente não está aqui como matemático querendo. Assim, a gente vai fazer matemática direitinho também, mas a gente tem uma visão bem mais ampla, né, de modelagem. Pode falar. Pode. Porque assim, o que você tá, assim, a gente tem uma visão matemática também, né? E aí a gente Exatamente. olha para você olha para essas figuras de dimensão muito alta e dimensão até que a gente não conhece, né? E aí você tenta a ideia que eu penso é você tentar trazer para dimensões menores que você conhece. E aí, quando você falou dos pontinhos aí, né? Se você, em R2, se você tem subsequências convergentes para o mesmo cara, Ah, digamos que você pega eu estou falando intervalo, uma bola, tá certo? Pega uma ah, bola em R2, pega outra bola em R2, e aí você faz sequenciazinhas nessa bolinha aqui e faz sequenciazinhas nessa bolinha aqui. Vai chegar um momento que se isso acontecer, por exemplo, você quer fabricar o círculo, digamos assim. Se isso acontecer, vai chegar um momento que existe uma interseção desse limite de subsequências aqui, dessa bolinha que você pegou, e dessa bolinha que você pegou. aham. Porque, e aí você, na prática, você está fazendo uma malha de subsequências convergentes, assim, bem grande. É isso. Uma malha gigante de subsequências convergentes. Eu acredito, né? Isso aqui é uma coisa que eu não provei, né? Eu estou pensando aqui. É. Eu Não, acredito que quando a gente você. falar que a gente vai colocar um chapeuzinho, a gente vai falar assim, ó, vamos ser formal, a gente vai fazer a parte formal com a lógica cristalina. A gente só tá, a gente tem direito também de bater papo, né? A gente mas é importante essa parte que eu dou liberdade, pode falar, cara. Eu sei filtrar as coisas, não tem problema. Obrigado, senhor. Mas aí, desculpa a viagem. E daí você consegue. Eu acredito que consiga, através dessas. E aí tem que pensar melhor. Eu acredito que se consiga, através dessa malha de subsequências convergentes, lá, consiga-se gerar a figura que você tinha projetado antes. Aham.
Então, isso é meio que uma reconstrução da figura original. Sim. É meio que você está reconstruindo. E aí você, claro, basicamente, você consegue, segundo o que eu estou pensando, você consegue construir qualquer figura de altas dimensões, figuras, enfim. E Aham. aí, enfim, não sei. Sim, então, esse tipo de coisa agora, a formiguinha seria, ou a sequência que você está falando, ou se pode pensar no caminhar da formiguinha, ou no caso a Isso. temperatura. Né, o delta de Dirac, por exemplo, seria uma temperatura que eu coloco ali, e que essa temperatura vai se difundir, ou seja, ela também está caminhando ali, tá certo? Esse processo que eu estou difundindo a temperatura. Então, a diferença é que quando eu estou difundindo uma temperatura, tem uma equação concreta para ela, para fazer esse processo, essa sequência que está falando. Eu tenho uma equação de Laplace, certo? Para fazer isso. Ou seja, eu tenho um processo, no caso da temperatura, tem uma equaçãozinha que difunde isso direitinho, que eu posso usar para modelar como se fosse o caminhar da formiga para um lado e para o outro, mas com um certo comportamento do estilo de temperatura. Então, a mesma coisa, se você gerar essa sequência, está falando como sendo, eu dou um delta aqui, e aí eu vou difundindo essa temperatura, tem a ver com um negócio de machine learning que chama mapas de difusão, que um livro lá que eu estou escrevendo com o Francisco, trabalha com isso aí bastante. E o conceito dele é justamente isso, você conseguir usar o jeito que as coisas se propagam, ou sequenciazinhas, né, em torno de um certo conjunto de dados que você tem, e a partir disso você conseguir mapear ele para alguma dimensão menor, por exemplo, ou da dimensão que você quer. E aí conseguir também reconstruir de volta, certo? Então aí no caso de difusão a gente usa para isso, para modelar essas sequenciazinhas ou essas caminhadas, usa calor mesmo. Que na verdade a teoria não é só para calor, né? A mesma equação é para difusão, né? Difusão de qualquer coisa, de informação que eu penso. Tudo teoria de informação, na verdade. Então é isso, assim, tem essas coisas aqui também. Eu vou tentar não me estender tanto, mas em cada aula eu vou dar um pouquinho dessas ideias assim mais soltas, e a gente vai indo para a parte de implementação. Mas assim, mantenha então essa ideia de que na cabeça que eu tenho uma variedade. O protótipo da gente vai ser o círculo. O círculo tem vários problemas na hora de simular funções em cima dele, por exemplo, temperatura. Tá? Um dos métodos numéricos que você pode usar é usar várias funções e você ir fazendo esse switch entre as funções. Então, isso para mim é o principal de variedades até, tá? Tudo que a gente vai ver é formalização disso, tá bom? E comprimir quer dizer você usar o mínimo número de números, mínimo Professor, dimensão. Aham, professor, sim. eu tenho um compromisso agora. Não, tranquilo. Desculpa, gente. Esse negócio de ficar em casa, tá dizendo a Juliana aí, me Aham, arruma, me arrumam N compromissos aqui. E aí, aham. tudo cronometradinho assim, ó. Tal hora você vai fazer tal coisa, tal hora você vai assistir aula, tal hora você vai tirar o Não, cocô da criança. eu também tô assim, é verdade, eu entendo. Eu entendo, Eu tenho que acabar minhas reuniões para cuidar de criança, não sei o quê. Eu entendo. Então, vamos acabar aqui. Tá bom. É isso então, tá certo. Então, pessoal, que a próxima aula que eu quero que a gente lembre é essa notação mestre. A gente vai começar a voltar para essa notação mestre que a gente viu na outra aula e começar a ver funções de variedade em variedade e começar a entrar, porque é essa notação que vai permitir que a gente use o poder da matemática para trabalhar com esses problemas. Tá certo? E aí, Professor, aham. tem uma pergunta. O senhor pode, semestre que vem, oferecer um curso de análise funcional aplicada? Então, eu posso, eu já ofereci, A quer Juliana ver, tá ó, rindo. dá uma olhada aqui, Juliana vai fazer comigo também. dá uma olhada aqui, ó, Rick, deixa eu ver.
Eu já dei. Você conhece o Fábio? Conheço, conheço. Fábio, Uhum. ex-aluno aí. Já se formou, né, não? Eu vou continuar a tese dele. Certo, então, É. eu fiz essa disciplina com o Fábio, só que é teoria da medida. Vou mostrar aqui. Fiz esse curso com ele. Então, teoria da medida, esse aqui é um dos livros mais difíceis da matemática, tá? A gente conseguiu descascar boa parte dele. Mas também ele é um cara excepcional, muito bom. E é esse livro aqui, ó. Dá uma olhadinha nesse livro, ver se. Porque teoria geométrica da medida, ela une mais ou menos o que a gente está fazendo agora em geometria riemanniana e variedades e tal, com análise funcional, tá certo? E para que ele faz isso? Por exemplo, para você ter problemas variacionais, para achar superfícies, sei lá, se isso aqui é uma bolha de sabão fractal, por exemplo, né, eu tô falando. Uhum. Vai ser uma Sim. bolha de sabão para você achar a superfície mínima, por exemplo. Às vezes tem técnicas mais para análise funcional que são muito mais eficientes, mais poderosas para esse tipo de problema do que se eu ficar só fazendo tudo intrínseco, que nem geometria riemanniana. Então Na graduação eu fiz análise funcional, Ah, tá. ah, que era uma disciplina que podia puxar, como na FRJ é muito aleatório o cronograma. Aleatório não, mas podia fazer o que quisesse, na verdade. Aí eu Aham. acabei puxando, era uma disciplina de mestrado. Eu gostei muito da disciplina e ele foi até, o professor Nilson foi até espaço de Hilbert. Ele deu esse teorema de Rambana, Sei. de chegou até, eu me lembro que chegou até espaço de Hilbert. Aham. Ele usou as notas de aula dele mesmo, que ele fez doutorado com, acho que foi o Ken, Aham. é um cara que é referência de análise funcional. Aham. Aí, mas isso faz muito tempo, né? Faz muito tempo que eu fiz isso Foi no IMPA, é isso? e foi na FRJ. Ah, na FJ, desculpa. É. Faz Aham. muito tempo eu não lembro de mais nada, não, assim. Ó. Eu lembro se pegar o livro assim, estudar, eu vou lembrando, né? Mas é, seria uma coisa que, tipo, o senhor conduziria um estudo dirigido e eu me viraria sozinho, entendeu? Então, É uma coisa de boa, assim. esse tipo de curso, não sei se você vai perceber que nem esse aqui. A gente começa, o começo, a maior parte é gasto no começo, porque eu sou assim, cara, como é interdisciplinar o nosso instituto, eu tenho que dar essa visão, né, da intuição, eu tenho que passar a matemática, na hora de formalizar, eu quero formalizar tudo. Então aí, se a pessoa não lembra o que é um funcional linear, o que é uma base dual, aí eu tenho que explicar. E eu explico tudo do zero, cara. Já Eu acho que esqueci tudinho. é, eu explico, tá, sabe? Então, análise funcional também, não tem problema. Eu tenho, acho que a vantagem de ser uma turma de doutorado, né, que tem poucos alunos, assim, é aquela aula personalizada mesmo. Você não tem, para mim é um prazer, cara. Eu acho que aí, assim, só mostrando o livro aqui como é que é, esse é um dos livros mais difíceis da matemática. O cara também foi professor onde fiz doutorado. E ele começa, só para você ter uma noção, com álgebra de Grassmann, que seria basicamente álgebra de tensores, tá? Aí a gente fez tudo isso aqui. É o tratamento mais completo dessas coisas de tensores e formas diferenciáveis que existe, certo? Até hoje, na opinião de muita gente. E com o Fábio a gente descascou isso aqui pra caramba, isso aqui é o mais importante. E aí, só pra você ter uma noção, ele já começa aqui no começo, no capítulo 2 ele já chega um monte aqui tá vendo? A família de Borel. Já Deixa chega eu. um monte de coisa ali, saca? E aí, é claro que isso aqui, ele é muito baseado nessas funções Lipschitz, que são funções que têm as Tô derivadas. ligado. É tipo Uhum. um cone, né? Então, por exemplo, em vez de ser reta tangente, é cone tangente, essas coisas assim. E aí você consegue modelar com isso umas coisas fractais. Aham.
Mas aí assim, aí tem essas coisas de teoria da integração, tá certo? Então é uma coisa que É, talvez a gente não consiga ver muito bem nesse curso de geometria riemanniana, mas a teoria de integração é muito legal. E esse livro aqui consegue fazer a teoria de integração com análise funcional ao mesmo tempo. Em vez de eu ficar só usando teoria de Stokes generalizar toda hora, ele tem também a análise funcional no meio. Então é bem fera, cara. Isso é usado para estudar espaços, aí eu vou assustar vocês. Variedades de dimensão infinita, né? Então, análise funcional, você trabalha com espaços vetoriais de dimensão infinita. Então, isso aqui é uma coisa. Então, é isso. Se você quiser puxar para isso, ou quiser mexer com outra coisa, cada capítulo aqui a gente entra em detalhes diferentes. Então, com o Fábio, a gente entrou bem em detalhes nesse começo, porque estava querendo aprender bem a parte de tensores e grassmannianos. A Juliana já sabe o que é um grassmanniano. E aí depende, você pode passar um ano só em algumas sessões isso aqui. Depende do que você quer fazer. com certeza, com certeza. Com certeza. Eu acho que seria legal revisar algumas coisas assim que você viu Vai, já vai, no seu curso, discutir. Eu estou aberto a vai. isso. E o primeiro semestre do ano, para mim, é mais tranquilo. Então eu consigo fazer uma coisa nova com você, alguma coisa. Agora que eu tenho que dar esse curso, que também a Juliana tem que aprender geometria riemanniana. Não tem desculpa mais. Esse curso foi feito para ela. Tá certo? Ela, Obrigado. ela, ela ficou até muda. Tá É que aí. o áudio estava fechado, agora que eu vi. Aham. Tá bom, gente. Beleza. Obrigado aí. Beleza, Até obrigado, amanhã. professor. Obrigado, até amanhã. Amanhã é mais cedo, né? Amanhã é mais cedo. E eu já estou preenchendo o site lá, mas eu passo, quando estiver pronto, eu mando vocês ler o site da disciplina. Ah, Aí tem o critério de avaliação, a gente fala isso amanhã. Até mais. tá joia. Valeu, professor.